E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar na aula de hoje sobre o Império Egípcio, né? Pessoal, dando sequência aí, né, que estávamos falando sobre a Mesopotâmia, o Egito ele está ligado paralelamente ali ao mesmo período das civilizações que floresceram na Mesopotâmia, tá? Tem até uma discussão histórica de qual das civilizações surgiu primeiro, se o egípcio, se a egípcia ou a Mesopotâmia, mesopotâmica, no caso, os primeiros ali, os sumérios, né? A maioria acredita ainda que são os sumérios, mas os egípcios surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, então é bem complexo isso, tá? Mas ainda se acredita que os sumérios surgiram um pouco antes. Então, beleza, gente. Tendo dito isso, os egípcios usavam o rio Nilo da mesma forma também que os sumérios usaram o Tigre e Eufrates, né, se aproveitando das cheias, né, do rio, quando ele transbordava, então ele ajudava, né, na agricultura, tá? Então essas cheias eram muito importantes, tá? Eles desenvolveram a sociedade ali egípcia em torno do rio Nilo, tá? As margens do rio Nilo, tá bom? Então, gente, o que acontece? Como eu disse, lá o Neolítico eram pequenas aldeias, né? Essas aldeias vão crescendo, já no período da Idade dos Metais eles estão maiores. E aí no finalzinho da Idade dos Metais, no começo ali da Antiguidade, né? Ali para 4000, 3800 a.C., começam a surgir as primeiras civilizações, porque surgem as grandes, começam a surgir. Essas aldeias começam a virar cidades, né? Essas cidades se tornam reinos, tá? No caso do Egito, esses pequenos reinos se chamavam nomos, tá? Esses nomos que ficavam em volta, né, em torno do rio Nilo. E os líderes desses nomos se chamavam nomarcas, gente. Por isso, a origem, né, esse nome da origem é o termo monarca, né? Monarcas são os reis que governam ali determinados estados, né? Tá bom? Então esses nomarcas controlavam as suas cidades, né? Eram reis das cidades. Só que eles foram um conquistando o outro, né? Esses nomos, os mais poderosos, foram conquistando os outros. Até que um certo período, esse período, gente, que eu estou falando, é o período pré-dinástico, tá? Antes do Egito se tornar um império, tá? O Egito ele é o primeiro império da humanidade, tá bom? Não, como eu disse, não é a primeira civilização, né? Se discute se é ou não, mas até hoje, até agora, ainda se fala nos sumérios como primeira civilização. Mas os egípcios, perdão, formam o primeiro império, tá? E então esse período que eu estou falando para vocês aqui ainda é o período pré-dinástico. Tá? Dinástico, gente, porque dinastia vem quando uma família governa, né? Uma família governante, tá? Então é o período das dinastias, né? Então esse é o período antes das dinastias, tá? Antes de se tornar um império. Mas enfim, aí esses nomos conquistam um outro e formam dois reinos, Alto e Baixo Egito, tá? E aí um imperador muito importante, né? Um rei muito importante, chamado Menés, conquista, né? Ele é rei do Alto Egito, ele conquista o Baixo Egito, unificando todo o território egípcio, né? Unificando todo o Egito, e assim começa o período dinástico, né? Forma então o primeiro império da humanidade, tá? Isso lá para entre 3000 ou 2900 a.C., tá? Então, gente, o Egito, depois do período dinástico, o Império Egípcio, pré-dinástico, perdão, o Império Egípcio é separado em três, tá? O Antigo Reinado, o Médio Reinado e o Novo Reinado, tá? Eu vou falar aqui também sobre o Antigo Reinado e depois eu falo na outra. Na verdade, já está com 4 minutos. Eu vou encerrar aqui então e aí eu falo sobre esses três períodos para vocês no outro vídeo. Tá, pessoal? Então um abraço. Até a próxima aula.